Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Crianças, hoje é quinta-feira. Vocês perceberam que essa semana nós tivemos um feriado? Muito bem! E por que nós tivemos esse feriado? O que nós comemoramos na terça-feira, que foi o feriado? Terça-feira, 7 de setembro. Foi o dia da Independência do Brasil! Por isso nós tivemos o feriado! Crianças, então hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a independência do Brasil. A nossa aula é a de número 37. E a atividade, a nossa folhinha, é a de número 35, que é essa folha aqui. Você já está com a sua em mãos? Muito bem! O que é que nós temos aqui? É a bandeira. Mas que bandeira é essa? Bandeira do Brasil! E quem é esse daqui que está até segurando uma espada? É Dom Pedro I! Isso! Foi ele quem gritou às margens do rio Ipiranga: independência ou morte! Crianças, então hoje a nossa aula vai ser sobre a independência do Brasil. Nós vamos ter duas folhas de atividades. Em uma está a nossa bandeira, que nós vamos colorir, recortar e depois colar a bandeira que está aqui nesse espaço. Aliás, crianças, já vamos relembrar? Essa daqui é uma forma geométrica, não é? Sim! E qual é a forma geométrica que nós temos aqui? É o retângulo. E nesse retângulo aqui que nós vamos colar a bandeira do Brasil. Crianças, então vamos falar sobre um pouquinho da independência do Brasil? Sabemos que o Brasil foi descoberto em 1500, mas a independência só aconteceu em 1822. Antes disso, o Brasil era uma colônia de Portugal e todas as nossas riquezas, como madeira e ouro, eram enviadas para Portugal e eles comercializavam. E nós não tínhamos rendimentos sobre isso. Éramos um país colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal, Dom João VI, mudou para o Brasil, ele e a sua família, e ficou aqui até por volta de 1821, quando então ele foi embora. Mas ele deixou um filho aqui no Brasil, que foi Pedro. Pedro, então, passou a ser o príncipe regente de Portugal aqui no Brasil. Ele representava Portugal no Brasil. Porém, Pedro era muito querido. Ele gostava muito do Brasil. E então, a corte portuguesa sabia da paixão de Pedro pelo Brasil. E então, mandou que Pedro voltasse, retornasse a Portugal. Mas Pedro não aceitou, porque no dia 9 de janeiro de 1822, a população brasileira fez um manifesto para que Pedro ficasse. Pediram a Pedro para que ficasse. E esse dia foi marcado como dia do fico, onde Pedro manifestou: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E a partir desse dia, Pedro passou a se chamar Dom Pedro I e passou a traçar uma série de medidas que mudaria a história do Brasil, já em busca da independência. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Pedro, às margens do rio Ipiranga, pegou a sua espada e declarou, gritou: independência ou morte! A partir desse dia, Brasil passou a ser livre e todas as nossas riquezas ficaram aqui mesmo no Brasil. A partir de 7 de setembro, não éramos mais um Brasil colônia de Portugal, mas sim Brasil, um país independente. A história da nossa independência é linda e por isso que tratamos com tanto louvor e também patriotismo. É a nossa pátria. Precisamos defender a nossa pátria.
Agora que vocês já conhecem a história da independência do Brasil, vamos então para a nossa folha de atividades, crianças. Crianças, então essas duas são as nossas folhas de atividade. Nessa folha tá falando 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Aqui embaixo nós temos a nossa bandeira do Brasil. E aqui um homem segurando uma espada, quem seria? Dom Pedro I, ele que proclamou a independência do Brasil. Ele gritou às margens do rio Ipiranga: independência ou morte! E todos que estavam acompanhando gritavam: independência, independência! E assim tivemos o início da independência do Brasil. Nessa outra folha temos várias formas geométricas. Por quê? Porque a nossa bandeira é representada por formas geométricas. Vejam, pinte, recorte, monte e cole a bandeira do Brasil na atividade 35, que é essa folha aqui. E aqui então nós temos as formas geométricas. Crianças, me ajudem, que forma geométrica nós encontramos aqui? Um retângulo, muito bem! E essa daqui, vocês sabem que forma geométrica é essa daqui? Vejam que se nós dobrarmos a folha, fizer assim, nós temos um triângulo de cada lado. Mas o certo dessa folha é assim. E aqui então a forma geométrica é um losango. Por fim, nós temos aqui. Essa daqui vocês reconhecem bem também, não é, crianças? Que forma geométrica é essa daqui? É o círculo. Muito bem! Crianças, vejam aqui em cima as cores que é formada, que é composta a nossa bandeira do Brasil. Vocês assim conseguem identificar onde eu vou colorir de verde? É aqui, aqui ou aqui? Aqui! Muito bem! O retângulo eu vou colorir de verde. Mas o que o verde significa na nossa bandeira do Brasil? O verde significa as nossas matas. O Brasil tem uma vasta mata, floresta. É um país tropical. Então o verde representa a nossa natureza, a nossa mata, a nossa floresta. Depois, aqui no losango, nós vamos colorir de... Reparem na bandeira do Brasil que está em cima. Amarelo. Muito bem. E o que o amarelo significa na nossa bandeira do Brasil? Lembram que na de Barretos nós também colorimos de amarelo? O significado é o mesmo. Nós vamos colorir de amarelo porque representa a nossa riqueza, o nosso ouro, a nossa madeira, a nossa agronomia. As sementinhas são amarelinhas, então a nossa agronomia, a nossa riqueza. E aqui, o círculo, qual é a cor que nós vamos colorir o círculo? Azul! Muito bem! E o que o azul significa, crianças? O azul significa o nosso céu, os nossos rios. Por isso, nós colorimos aqui de azul. Vejam na nossa bandeira que depois nós temos várias estrelas. E também aqui na faixa, que é escrito Ordem e Progresso e colorido em branco. As nossas estrelas significam os nossos estados e aqui o nosso Distrito Federal. Então temos todos os nossos estados com estrela e o nosso Distrito Federal na nossa bandeira nacional. Vamos então agora colorir? Vocês conseguem me ajudar e identificar? Eu vou colorir o retângulo. Qual é a cor verde aqui na minha mão, crianças? Vocês conseguem identificar? Acertou quem respondeu? Esse daqui.
Vamos então colorir o retângulo na cor verde? Prontinho! Eu já colori de verde o meu retângulo. Agora eu vou colorir o losango. Qual é a cor aqui mesmo, crianças, do losango? Amarelo. E vocês conseguem identificar qual é a cor amarelo aqui na minha mão? Acertou quem respondeu essa daqui. Vamos então colorir o losango. Já colorimos então o verde e o amarelo. Falta a cor azul. E qual é a cor azul aqui, crianças? Qual é a cor que parece o céu e o rio? É essa daqui. Muito bem. Prontinho, crianças! Já colorimos todas as formas, as figuras geométricas que compõem a nossa bandeira. Então agora nós vamos recortar cada uma dessas aqui. Agora então eu peço o auxílio do adulto para fazer o recorte para a criança. Vejam, eu já fiz todos os recortes, estão aqui. Agora nós vamos pegar a outra folha, que é essa daqui, a atividade 35, e nós vamos colar. Veja que para facilitar, temos ela aqui embaixo. Então nós vamos colar, montar primeiro e depois fazer a colagem. Por exemplo, qual desses dois vocês acham que vem primeiro? O verde ou o amarelo? A bandeira está aí para vocês verem primeiro. Qual que nós vamos colocar? Qual é maior? Esse daqui cabe dentro desse daqui? Se eu colocar assim na frente, o amarelo vai aparecer? Não. Então nós vamos usar primeiro o verde, que é o retângulo. Vamos colocar ele aqui. Tudo bem, então qual é o próximo? O amarelo ou o azul? O losango ou o círculo? Se eu colocar o losango na frente do círculo, o círculo vai aparecer? Não! Então nós vamos ter que colocar o círculo na frente do losango. E o losango na frente do retângulo, assim. O verde, o amarelo. Então depois nós vamos colocar o círculo. Por isso usamos aquela expressão verde, amarelo, azul e branco também. Viu? Porque foi essa sequência: verde, amarelo, azul e o branco que está na nossa faixa, onde está escrito ordem em progresso e as nossas estrelas. Montamos a nossa bandeira? Vamos então fazer a colagem? Olhem como ficou linda a bandeira do Brasil! Você também caprichou e deixou bem linda a sua bandeira? Nós vamos deixar aqui sem colorir? Não! Vamos então agora pintar, colorir essa bandeira e também esse daqui. Quem é mesmo esse daqui segurando a espada, crianças? Quem é que gritou independência ou morte? Dom Pedro I. Vamos colorir ele também. Vejam, criança, terminei a minha atividade. Você também fez a sua? Aqui nós fizemos a pintura, o recorte, a montagem e a colagem da bandeira nacional do Brasil. Depois aqui nós tínhamos ela montada, mas não estava colorida. Então nós colorimos a bandeira do Brasil. E aqui eu colori o meu Dom Pedro I, o que proclamou a independência do Brasil. Gritou? Qual foi o grito mesmo, crianças? Independência ou morte! Por fim, vocês coloquem o nome e a data. Atividade feita! Viva o Brasil! Parabéns, crianças! Vocês já fizeram a atividade do dia. Foi bacana conhecer a história da independência do Brasil, não foi? Crianças, hoje eu não vou contar uma história no final da aula, porque eu já contei a da independência do Brasil no início da aula. Então eu vou me despedir de vocês cantando. Dom Pedro I subiu
cavalo gritando bem alto assim: independência ou morte? Depois desse grito no rio Ipiranga, não somos mais colônia, sim um país. Te aguardo na próxima aula.